Olá, indivíduo fascinante, o que acontece? Meu nome é Rafael Jordão e hoje eu vou falar um pouco sobre The Midnight Gospel, o conceito, o que significa, de fato, e como pode ser discutido, o que a gente chama de realidade, sobre a utilidade das simulações, porém a necessidade de encarar a vida em todos os seus aspectos, inclusive os trágicos, o que significa impermanência, esse insight absurdamente antigo do budismo e de algumas outras tradições, e como nós não admitimos de fato para nós mesmos a nossa própria mortalidade. Pra quem não tem a mínima ideia do que eu tô falando sobre, The Midnight Gospel é uma série da Netflix, uma animação que tem 8 episódios, recente até, e ela foi criada pelo comediante Duncan Trussell e o Pendleton Ward, que é o cara que era o criador, roteirista, animador do Hora de Aventura, no Cartoon Network. E literalmente, The Midnight Gospel significa o Evangelho da Meia-Noite. Então eu acredito, me parece, que é simplesmente uma metáfora, pra dizer alguma coisa que normalmente não é dita, mas meio que nesse formato um pouco preaching. Fazendo um resumo, sem dar spoiler, o personagem principal se chama Clancy e ele é aparentemente um adolescente, mas na verdade, teoricamente, na série já é um homem adulto e ele é um spacecaster. Do mesmo jeito que tem podcaster e youtuber, ele é um spacecaster. Então ele entra nas simulações, ele enfia a cabeça dele lá no negócio e aí ele é enviado pro mundo do multiverso, das possibilidades, etc. Ele é lançado literalmente pra um desses mundos, ele escolhe um avatarzinho, e quando ele chega lá, ele tá nesse avatar, que nem você, por exemplo, quando você vai jogar alguma coisa, você tem que escolher um personagem, da mesma forma. Então ele usa esse avatar, vai pra lá, e aí ele entrevista alguma pessoa ou algum ser naquele mundo. Ele grava isso com umas bolinhas que ficam flutuando, gravando, e com microfone, e depois posta isso no Spacecast dele, onde ele tem um inscrito. O plot principal é isso, basicamente é isso. Ele é um Spacecaster, ele enfia a cabeça no simulador, e ele é jogado pra algum mundo. Então os episódios são basicamente isso, mundos diferentes. Fazendo um paralelo aí com Rick e Morty, é meio que as aventuras do Rick e Morty, não sei se você já viu também, mas o que acontece é que as aventuras são uma desculpa pra você ter um roteiro, Então, tipo assim, é basicamente um neto e um avô que vão em aventuras no multiverso, etc e tudo mais, nas outras dimensões. Nesse caso, só que é dentro do simulador. E basicamente, de forma até mais intensa, é uma desculpa pra ter uma conversa. Porque o Duncan Trussell, ele tem um podcast, se você assistir 32 minutos do último podcast que ele fez com o Joe Rogan, no podcast do Joe Rogan, você vai ver mais ou menos o que a série, por que ela é do jeito que ela é. Fica fácil perceber. E é literalmente uma coisa muito randômica, sério. Teve momentos da série que eu fiquei jura? Realmente isso que tá acontecendo? Mas também tiveram cenas que eu fiquei absurdo, sério, sinceramente, emocionado. E é um desenho extremamente aleatório, mas toca em partes, aspectos extremamente profundos da experiência humana também. Foca muito numa perspectiva de meditação, mindfulness, etc. Só que também tem uma crítica sutil ou implícita em todos os episódios, que é sobre a necessidade de encarar as nossas próprias responsabilidades ou minimamente aquilo que a gente não quer encarar na nossa própria vida. Então, por mais que existam justamente a utilidade das simulações, também existe a possibilidade delas serem utilizadas como fuga. Então isso é uma coisa interessante para se manter em mente enquanto eu atravesso os outros temas desse vídeo. Primeira parte, experiência consciente e o conceito de realidade. E para facilitar, eu vou ilustrar com uma imagem que o Sam Harris traz num exemplo. Provavelmente você já entrou num restaurante ou na casa de alguém e você ficou olhando para algo durante um tempo, seja uma fração de segundo ou sejam alguns minutos, e só depois você percebeu que aquilo para o que você estava olhando era na verdade uma imagem no espelho. Então, quando você olha para o espelho, independentemente de você estar vendo uma cadeira ou você está vendo a si mesmo ou a si mesma, na real, o que você está vendo é uma imagem da cadeira e é uma imagem sua. Essa natureza de imagem junta a cadeira e você na mesmo tipo de coisa. Um outro exemplo é aquele quadro famoso que é um cachimbo desenhado e escrito embaixo: isto não é um cachimbo. Por que não é um cachimbo? Porque é a imagem de um cachimbo. Não confunda a lua com o dedo apontando para a lua. A imagem de alguma coisa é diferente daquilo em si. E da mesma forma, a nossa percepção sobre alguma coisa é diferente do que aquilo de fato é. Então, simplesmente trazendo para o que é essa imagem do espelho, quando o Sam Harris está falando sobre isso, ele está falando sobre a questão da consciência e dos conteúdos da consciência. Então, da mesma forma que existem esses conteúdos da consciência, existem as imagens no espelho. E sejam as imagens ou os conteúdos, eles estão dentro de uma mesma, entre muitas aspas, dimensionalidade. Então, o que acontece é que
Independentemente de, por exemplo, quando você está meditando, você está lá sentado, seja levitando em posição de lótus no topo da montanha ou jogado no seu sofá ouvindo lo-fi, o que acontece é que quando você está ali e você consegue se colocar num lugar de observador, entre aspas, você tem a possibilidade, nesse momento, de perceber que independentemente de uma montanha ou de uma sensação fisiológica, do mal-estar ou de um sentimento negativo ou positivo, aquilo vem e aquilo vai. Aquilo emerge à consciência, né? A percepção daquilo emerge à consciência e submerge na inconsciência. Então, independentemente de nós estarmos numa simulação ou de nós estarmos aqui na Terra, ou da própria Terra ser uma simulação, não necessariamente estou afirmando cientificamente nenhuma dessas coisas, mas apenas jogando possibilidades, independentemente do caso, nós definitivamente estamos tendo uma experiência consciente. E quando você entra numa realidade virtual, você também está tendo uma experiência consciente. Quando você percebe isso justamente através da meditação ou através de você tomar alguma coisa e você ir para outro lugar, né, o que acontece é que, e perceber a realidade daquilo e sentir a realidade daquilo, o conceito de realidade começa a ser questionado. O que isso de fato significa? Né? E aí a gente começa a ter um questionamento mais profundo sobre o significado dessa palavra. E a gente percebe que realidade não é um fato, realidade é um conceito. É muito importante a gente questionar esses conceitos, porque eles foram convencionados. A gente adora ter, né, coisas fechadas, absolutas, certinhas, mas isso é uma herança da tradição platônica, né, dos ideais perfeitos. É muito mais coerente nós termos perspectivas sobre as coisas, conceitos que as atravessam de formas diferentes ou camadas de interpretação daquilo. Então eu posso ter uma camada psicológica de interpretação sobre o que significa realidade, eu posso ter uma camada pragmática de entendimento sobre o que significa realidade, eu posso ter uma camada científica de perspectiva sobre o que significa realidade. Todas essas camadas, seja psicológica, científica, filosófica ou o que for, a pragmática, por exemplo, todas elas, de fato, existem. São maneiras de ver, interpretar, sentir e abordar os mais diversos aspectos da nossa experiência. Então, uma não necessariamente é menos real que a outra. Depende da forma como você valoriza. Se você aí você pode discutir fatos, por exemplo. O Sam Harris, ele coloca os fatos como a coisa mais sagrada que existe. Eu tô parafraseando alguma coisa que ele disse. Essa perspectiva dele ser extremamente... Os fatos são os fatos. Eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Porque tem uma frase dos livros do Castaneda que eu acho interessante, que é: o que a gente percebe, isso é um fato concreto. O que a gente percebe não é um fato concreto, porque a gente aprendeu o que perceber. E quando eu falo aprendeu, não necessariamente eu quero dizer exatamente só o que a gente aprendeu durante a nossa vida, mas o que o nosso organismo, né, o nosso sistema, a nossa aparelhagem biológica foi adaptada para perceber, de modo a conseguir sobreviver aqui, né, reproduzir aqui e cuidar da nossa prole aqui. Então, ao longo de milhares de anos, no nosso organismo se desenvolveu, não necessariamente é isso, essa perspectiva, né? É aquela coisa darwiniana, que é um pouco tricky. Na verdade, não é o nosso organismo não se adaptou. O que foi passado para frente são os genes. É o gene que sobrevive, é o gene que né, que vai meio que fazendo o melhor para que ele pode para sobreviver de certa forma. E a gente morre, né? Os indivíduos morrem, quem fica é o gene. Mas de uma forma ou de outra, os nossos organismos, eles são, né? O resultado é, nós somos adaptados para isso aqui. Para essa realidade onde a gente precisa sobreviver, reproduzir e tal. Por quê? Porque o gene quer passar para frente. Né? Então, a gente pode superar isso em alguns aspectos, eu espero, mas... Enfim, o que acontece é que, voltando para o que eu estava falando, o conceito de realidade, né, você pode ter uma perspectiva darwiniana sobre isso, então nós só percebemos aquilo que é necessário para X. X sendo a nossa sobrevivência, a nossa perpetuação nessa existência em termos genéticos. E você não vai perceber necessariamente aquilo que está além disso, porque talvez o que esteja além disso não necessariamente favoreça a sua sobrevivência há milhares de anos atrás, mas o ambiente mudou.
Então a gente talvez possa se dar mais ao luxo de, vamos dizer, explorar outras formas de perceber tudo isso que está acontecendo. E o que acontece é que esse conceito de realidade muitas vezes está atrelado à interseção entre as diferentes percepções que as pessoas têm. Mas a interseção é meramente a ponte entre as pessoas. É o que é comum entre elas e não justamente o que é diferente. Então as possibilidades humanas são muito maiores do que a interseção entre elas, né? Então, o que eu quero colocar aqui é justamente que a realidade não se reduz à interseção que nós temos entre as nossas percepções. E por realidade eu digo tudo que existe, né? Para além, inclusive, da nossa capacidade humana de digerir. Porque, como também é colocado nos livros do Castaneda, existe o conhecido, o desconhecido e incognoscível. O conhecido é aquilo que você, de fato, já explorou. O desconhecido é aquilo que é possível ser explorado, mas ainda não foi. E o incognoscível é aquilo que, mesmo presenciado, não tem como ser digerido, né, intelectualmente. Então, existem aspectos dessa experiência que, mesmo quando vivenciados, quando presenciados, não vão conseguir ser sequer compreendidos. Porque compreender é dar forma, é delimitar. E tem coisas que não são possíveis, não cabem nas formas humanamente digeríveis. Então é muito importante que nós entendamos de início que o que a gente chama de realidade é uma perspectiva sobre o que é a realidade. Seja essa científica, psicológica, filosófica, pragmática ou o que for. Eu prefiro entender em camadas. E todas essas camadas são válidas e podem ser integradas para que a gente as utilize da maneira mais efetiva nas diferentes situações que a gente vivencia. Então, tem situações que pode ser mais útil você utilizar a camada pragmática, tem situações que pode ser mais útil você usar uma camada científica ou, enfim, o que for. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. A importância de nós entendermos a experiência consciente e o conceito de realidade. Porque o que acontece? Tudo que é vivido sob a dimensão da consciência gera uma experiência. Então, a gente pode, por exemplo, só estou supondo, né? E é uma pequena hipótese para colocar minha questão aqui. Nós podemos definir, né, realidade como, inclusive, abarcando todo tipo de experiência consciente que nós somos capazes de ter. Então, quando uma pessoa descarta, né, por exemplo, um sonho como é uma imagem que tem dentro da sua cabeça. E daí? Eu experimentei, eu lembro. Por que não tá dentro do que a gente chama de realidade? É diferente em natureza dessa realidade. Aqui, concordo com isso, mas não necessariamente não é real. Porque o que é real, né? A gente convencionou essa definição. Então é algo que é criado. Tem uma frase da Viviane Mosé, quando ela tá falando sobre, é uma filósofa brasileira, e ela tá falando sobre Nietzsche, né? E ela fala uma coisa muito interessante. A verdade é uma mentira que tem vergonha da sua origem. O que acontece é que a gente trata as verdades como se elas de fato fossem absolutas. Quando na real, muitas vezes, elas são convencionais. Eu acho que a gente pode falar sobre fatos. Nós estamos tendo uma experiência consciente. Por exemplo, inclusive o Sam Harris, ele fala, aquilo que a gente de fato tem certeza absoluta que existe é justamente a consciência. Consequentemente, essa experiência consciente. Não necessariamente essa experiência que a gente vivencia é a realidade. Por exemplo, eu tô olhando pra janela. Não necessariamente a janela é exatamente uma janela. Se a gente olhar fisicamente, ou vamos dizer, se a gente olhar pragmaticamente, eu tô vendo uma janela. Se eu encarar em termos, vamos dizer, subatômicos, eu tô vendo átomos, prótons, nêutrons, etc. Se eu encarar de forma química, eu posso ver a substância que tá ali. Então, dependendo da camada com a qual, através da qual, com a lente que eu coloco para analisar aquilo muda. Então deixa de ser uma janela e vira uma outra coisa. É uma janela pra gente porque a gente chama janela isso que abre e fecha e permite que a gente olhe pra fora da parede. Então, o que acontece é que, pra uma pessoa que nunca viu uma janela, não necessariamente isso vai ser uma janela. Isso pode ser outra coisa. Então, o nosso significado das coisas está muito relacionado à utilidade delas. E não necessariamente isso é absolutamente um utilitarismo, porque a gente pode ter uma perspectiva factual, né? Tipo, uma pessoa morreu, né? Isso não é necessariamente um utilitarismo, mas é de fato um fato que aconteceu e que a gente percebe dessa forma. Aquela individualidade deixou de ser nesse corpo. Então,
ou nesse jogo aqui. Então, o que acontece é que justamente a gente tem perspectivas sobre as coisas e a gente cria conceitos sobre elas. Mas esses conceitos podem ser atualizados ou podem haver conceitos diferentes sobre uma mesma palavra. E é justamente nesse ponto que eu vou introduzir a segunda parte, que é sobre a utilidade das simulações, porém, né, ao mesmo tempo, a importância e a necessidade até de encararmos a vida em todos os seus aspectos, incluso aqueles que são trágicos. Eu não sei quem você é, onde você está e que tipo de experiência você já vivenciou, mas provavelmente se você se sentiu atraído para esse vídeo é porque você já teve algum tipo de experiência, seja através da meditação, de tomar alguma coisa, uma experiência psicodélica, xamânica, ou o que for, que você vivenciou um estado de consciência, um estado emocional, um estado interno, subjetivo, psicológico, sutil ou drasticamente diferente daquilo que normalmente é experimentado na nossa sociedade. Isso que a gente chama de normal. Essas experiências são maneiras de enxergar tudo que está acontecendo de forma diferente. Porque você não vai lá e volta e tudo ficou igual. Minimamente, isso é um impacto na sua perspectiva. E você pode descartar isso, como eu falei, por exemplo, um sonho, só uma imagem da sua cabeça. Tomei um negócio, eu tava alucinando. Você pode entender dessa forma. E é uma forma extremamente redutiva de entender tanto o sonho quanto as experiências sinápticas ou neuroquímicas que a gente tem em diferentes combinações, né, em diferentes concentrações dessas substâncias dentro de nós. Porque o que acontece a sua percepção da realidade, ela está ligada não só à forma como você aprendeu a chamar as coisas, mas também a simplesmente uma combinação de substâncias químicas percorrendo a sua corrente sanguínea. Se você tiver uma baixa de serotonina, você vai se sentir mal. Se você tiver um pico de dopamina, você vai começar a ficar muito feliz. As pessoas não tomam diferentes substâncias por nada. Elas tomam essas diferentes substâncias, seja positivo ou negativo, no curto ou no longo prazo, porque aquilo altera a forma como elas se sentem e percebem o mundo. Porque, mais do que normalmente a gente dá crédito, como a gente se sente muda drasticamente a forma como a gente experimenta tudo à nossa volta. O interno influencia absurdamente no externo. E se, por exemplo, você já teve uma experiência, seja com ayahuasca, seja com qualquer outro tipo de substância que realmente modifica a forma como você percebe o mundo, você sabe que isso vem daqui de dentro. Inclusive na ayahuasca vem muito do plexo solar, dessa região, do estômago, porque é alguma coisa que você toma, é um chá, então ele vai fazer efeito na sua barriga, né? Então você sente, e quando você tá bem, o mundo tá bem. Quando você tá mal, é tipo assim, tu tá num inferno psicológico. Então, o que acontece é que esse interno influencia no externo. E quando a gente muda, seja o padrão de ondas cerebrais, seja alfa, beta, teta, ou o que for, você pode medir isso no aparelho de neurofeedback, como já fizeram com monges que meditavam há muito tempo, e as ondas cerebrais mudam, porque a onda cerebral que a gente está normalmente é a beta. Né? E é esse estado alerta, problem solve que ele chama, e é justamente de solução de problemas e tal, é esse estado alerta, né? Esse estado alerta, ele é justamente um estado que ele é concernente a uma onda cerebral. Quando a gente entra em alfa, por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente relaxa. E a gente entra em alfa, que é meio que uma ponte desse estado beta para um estado talvez mais profundo, num sentido de você está acessando uma coisa que você não está acessando ali. Então, por exemplo, quando você vai meditar, você entra num estado de relaxamento antes. Né? E muitas pessoas dormem. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a relaxar a esse ponto e não dormir. Então o que acontece é que quando você consegue passar conscientemente desse estado de relaxamento para um estado mais profundo, você entra em teta, delta e etc. Como já foi medido cientificamente. Nesses estados mais profundos, você tem acesso a coisas, a percepções que você não tem no estado beta. Então, seja falando do padrão de ondas cerebrais, seja falando literalmente da combinação de substâncias químicas no nosso organismo, no nosso cérebro ou no nosso aparelho, né, de percepção, o que acontece é que existem muitas formas de perceber tudo isso que está acontecendo. E seja isso induzido através de uma simulação, de uma meditação, ou literalmente de tomando uma substância, o que acontece é que existe a possibilidade de uma experiência que vai modificar a sua forma de perceber isso aqui, a sua experiência normal de consciência. Então, o que acontece é que uma vez que a gente entende o valor dessas experiências que possibilitam percepções diferentes sobre o mundo, nós podemos entender a utilidade
das simulações. Porque as simulações podem vir na forma de um treinamento. Então, por exemplo, uma simulação de um voo, né? Você está treinando como é pilotar um avião, um X, etc, né? Então você está treinando para fazer alguma coisa na realidade. Então é uma simulação literalmente da realidade. Mas você pode ter uma simulação da realidade que a gente conhece. Mas você pode ter uma simulação de coisas que a gente desconhece, de uma suposição sobre um mundo desconhecido. Ou você pode ter simplesmente uma simulação de algo que é uma expressão artística, que é totalmente diferente do que a gente conhece e talvez nem sequer exista da forma como a gente percebe aqui. O que não deixa de possibilitar uma perspectiva diferente sobre esse mundo, sobre essa experiência padrão que a gente concordou de chamar de realidade. Tem uma outra coisa, um adendo sobre essa questão da simulação que é válido fazer sobre um dos aspectos da nossa mente, né? Que é justamente a nossa capacidade de abstração. Pensa que ao longo de milhares de anos, uma ferramenta desenvolvida, interna, extremamente útil para a nossa sobrevivência, foi justamente, em vez de simplesmente ir por ali, pensar: se eu for por ali, o que vai acontecer? E se eu sei que tem um predador naquele caminho, eu vou pensar, não, se eu for por ali, eu vou andar e pá, né, o bicho vai me atacar. Então eu deixo a minha ideia morrer no meu lugar. Essa articulação é uma coisa que o Jordan Peterson falou que eu acho que resume muito bem o que eu tô querendo passar. Essa faculdade da mente de funcionar como uma simulação da realidade é algo que justamente nos ajudou a sobreviver e a chegar até aqui. Mas o que acontece é que, do mesmo jeito que isso pode ser extrapolado de uma forma artificial para as simulações, de fato, de voo, de treinamento ou do que for, isso também pode ser um lugar de fuga. Eu posso fugir para minha capacidade de abstração e para minha simples imaginação das coisas. Então eu posso viver mais tempo aqui dentro, entre aspas, do que de fato nessa experiência fascinante que está acontecendo aqui. E pode ter gente que prefere, e é isso, é liberdade de cada um. Mas é interessante a gente perceber se a gente está fazendo isso, se a gente está utilizando isso como um lugar de fuga ou se a gente está utilizando isso como recurso. Essa diferença é central para vários aspectos da nossa vida. Se a gente está se relacionando, interagindo com uma coisa no sentido de ser uma fuga ou no sentido de ser um recurso. Porque uma vez que a gente ganha discernimento sobre esses dois aspectos, a gente pode decidir minimamente se a gente quer continuar indo nessa direção ou não. Então, seja na simulação interna, seja numa simulação artificial, da forma que for que a gente puder penetrar num outro mundo, num outro cenário, numa outra situação que não necessariamente é esse tipo de real, a gente pode ficar nesse mundo pode ser uma armadilha pra gente, ou ele pode ser um recurso extremamente útil justamente pra gente trazer alguma coisa pra cá que nos ajuda a continuar andando. A importância de encarar a vida em todos os seus aspectos, inclusive os trágicos, porque os aspectos gostosos são fáceis de encarar. É fácil de encarar a parte da realidade que te dá prazer. É encarar a parte da realidade que deixa você se sentindo mal. Eu coloquei até uma sequência de imagens no Instagram há pouco tempo dessa série. Nós não assumimos a nossa própria mortalidade. Se nós realmente fizéssemos isso, né, se nós entendêssemos que a morte, a hora da morte é incerta, mas que a morte é certa, nós não perderíamos tanto do nosso tempo, nem do tempo de outras pessoas. Então a necessidade de encarar o aspecto trágico da vida está principalmente relacionada com a gente encarar a nossa própria mortalidade. Então, existem muitos tipos de aspectos trágicos, existem muitas tragédias diferentes. E tragédia é simplesmente, por exemplo, se você pensar na questão grega, a comédia é a história que começa mal ou começa de qualquer jeito e termina bem, e a tragédia é a história que começa de qualquer jeito e termina mal, né? Então, por exemplo, uma história onde um mocinho morre no final é uma tragédia. Gladiador é uma tragédia, ele morre no final. Então, por exemplo, a gente se fascina por esses filmes, por essas histórias, mas raramente nós encaramos o aspecto trágico da vida, né? Porque afinal ninguém sai vivo dela. E eu tô falando da nossa individualidade. Minha perspectiva sobre isso, né, é que eu sou agnóstico em relação ao que acontece depois que a gente morre, depois que essa individualidade se desfaz da forma como a gente a percebe aqui. E o fato de eu ser agnóstico sobre isso é justamente aquilo que faz com que eu me fascine por isso aqui.
faz com que cada aspecto dessa experiência que eu estou vivenciando seja ainda mais valoroso, ainda mais fascinante. Por exemplo, né, a grande crítica de Nietzsche ao platonismo, ao cristianismo, ou ao que for nesse sentido, é que se valoriza uma coisa além da vida, ou uma coisa além dessa experiência que a gente está tendo. E dessa forma, no momento que você valoriza isso, você de uma maneira ou de outra, você está desvalorizando isso aqui. Em Platão, ou no platonismo, você tem a valorização da ideia, né? E de alguma coisa que é eterna, né? De alguma coisa que é perfeita, no sentido de imutável. Em Parmênides você também tem isso. Mas no cristianismo você tem a ideia do paraíso, você tem a ideia de Deus e etc. E independente de você entender isso de uma maneira mais profunda, psicológica, etc., a crítica que Nietzsche está fazendo é justamente ao que se fez em massa dessas perspectivas, ao platonismo e ao cristianismo. Não necessariamente até a perspectiva de Jesus, por exemplo, se ele existiu ou não, independentemente, ou a perspectiva do próprio Platão. Também, Platão mais especificamente, mas, por exemplo, no Anticristo, ele explicita um pensamento mais profundo sobre essa questão do cristão ou não, e etc. Né? O anticristo significa anticristão ou anticristianismo no alemão também. Então é importante que a gente entenda a profundidade desses textos e não simplesmente acha demônio, não vou ver, né? Então, tipo assim, é importante que a gente entenda que a crítica de Nietzsche é justamente a desvalorização da vida. Ele usa a vida como critério. Por exemplo, o livro A Gaia Ciência é justamente de tipo assim, gente, a gente tem que partir da vida. A vida não tem que servir a nada. As coisas que tem que servir a vida, né? Então é a Gaia Ciência por causa disso. Gaia, planeta Terra, né? É isso aqui que a gente está vivenciando. E ciência justamente é porque uma forma de entender tudo a partir da vida. A vida se torna o critério para ver o mundo, para ver essa experiência que a gente está vivenciando. E não o contrário. Você não coloca a ideia em primeiro lugar e a vida em segundo, entende? Então se a gente está jogando esse jogo, vamos tratar esse jogo como uma coisa valorosa. Vamos realmente colocar ele em primeiro lugar, né? E você pode ter uma perspectiva, por exemplo, espiritual, em que você encara que nós somos uma consciência tendo uma experiência. Tá tudo bem você encarar isso. A questão é, você tá aqui nesse jogo. E se você é uma consciência, você escolheu ou você veio a ter essa experiência. Então se você é uma consciência tendo essa experiência, é porque essa experiência tem algum valor, né? Então não adianta você negar essa experiência porque você é uma consciência. Então para que você veio pra cá? E eu não estou dizendo que essa perspectiva é real ou não estou afirmando nada disso, né? Para aqueles que não têm essa perspectiva ou essa crença ou esse sistema de percepção do mundo. O que eu estou falando é simplesmente, se você tem essa perspectiva e você está tendo essa experiência, é porque tem um sentido nisso, né? Ou minimamente, não um sentido tipo, esse é o sentido da vida, não necessariamente isso. Mas é porque essa é uma experiência. É uma das possibilidades humanas. Por exemplo, o Alan Watts, ele tem um vídeo que é até conhecido no YouTube, que na verdade é um áudio dele num vídeo, mas provavelmente existe um vídeo dele falando sobre isso, em que ele coloca essa percepção, né? Se você tivesse a oportunidade de viver o que quer que seja que você quer viver, infinitas vezes, você viveria coisas, possibilidades e tal, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro, eu quero ser aquilo, e eventualmente você ia falar, eu quero ser uma coisa que eu não sei o que é ainda. Eu quero viver uma experiência que eu não sei o que vai acontecer. Então, é uma perspectiva sobre justamente que eventualmente você chegaria na experiência exatamente igual a que você está tendo. Simplesmente por exclusão das possibilidades. Então você vai vivendo. E se é infinito, eventualmente você vai chegar na experiência que você está tendo. E por que não afirmá-la em vez de negá-la? Seja por causa de uma ideia platônica, seja por causa de você ser muito mais que isso, seja por causa do paraíso, seja por causa do que for. Você está tendo essa experiência. Que tal vivê-la de forma afirmativa? Né? Eu não estou dizendo que a vida não pode te jogar no chão, pisar em cima de você e depois mijar. Né? Com certeza. As possibilidades da existência envolvem isso. A gente vê coisas que a gente não é capaz nem de pronunciar. Porém, o que acontece é que de uma forma ou de outra, o fato é, nós estamos aqui. Essa é a questão, né? Nós estamos tendo essa experiência. Não estou dizendo, nós estamos aqui e isso é a realidade absoluta das coisas. Mesmo que isso seja uma simulação, a gente ainda está tendo essa experiência. A vida envolve restrições. Por exemplo, a que a gente conhece como mortalidade. E essa vida aqui, essa experiência que a gente está tendo, esse jogo envolve algumas restrições. E algumas delas sei lá, eu não consigo criar asas agora.
né? Numa outra perspectiva talvez eu consiga. Eu consigo talvez ter a experiência de que eu estou voando. Por exemplo, no sonho é possível fazer isso. Talvez numa experiência psicodélica também. Isso não quer dizer que eu vou conseguir criar asas aqui e sair voando, não necessariamente. Então o que acontece é que existem limitações. As limitações são as estruturas e as regras do jogo, né? Não existe jogo sem alguma regra. Porque senão é tipo assim, vai, faz o seu movimento. Né? Que movimento? Quais são as regras? Como é que é o jogo? Onde está o tabuleiro? Qual é a plataforma? Né? Então a gente precisa de alguma estrutura para poder jogar. E essas estruturas são necessariamente limitações. Mas essas limitações são justamente aquilo que possibilitam a gente escolher o que a gente vai fazer, dar o próximo passo. Então é importante perceber que a simulação ela é extremamente útil, né? Mas que a gente precisa encarar a realidade. E a realidade nesse sentido mais restrito dessa experiência que a gente está jogando aqui. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto para o qual eu vou passar está diretamente ligado a esse. E é justamente concernente eu falei da efemeridade, né? Eu falei da questão da mortalidade e eu vou entrar no conceito de impermanência. Ok, impermanência, ela tá diretamente... O insight sobre a impermanência é uma coisa absurdamente antiga, né? Seja do budismo ou de alguma outra tradição, né? Mas mais conhecidamente ou mais popularmente veio do budismo. É justamente essa percepção que a gente tem. Por exemplo, eu posso ter isso fazendo uma meditação, como eu falei, né? Seja o estado né, fisiológico, essa sensação, essa emoção que tá me atravessando nesse momento... Ou seja, uma montanha, as coisas passam. As coisas vêm à forma e deixam a forma. Então, a gente também. Como eu falei, a mortalidade. Então a gente vem, tem essa experiência e a gente deixa de ter essa experiência. E a gente pode moralizar isso da forma que for, entender isso dentro do sistema de crenças que for, mas o fato é, a impermanência é a única constante nessa experiência que a gente está tendo. E negar a transformação das coisas não é uma maneira muito madura de lidar com elas. Então, a gente não tem tempo suficiente aqui, muitas vezes, para ver uma montanha vindo a ser ou deixando de ser, mas, por exemplo, se você sentar e olhar para uma duna, você vai ver que, com o tempo, ela vai deixando de ser. Se você vê um time-lapse das nuvens, você vê que elas vêm à forma e deixam a forma. E as nuvens, uma vez eu tava... Caraca, eu lembrei disso. Eu tava na praia, lá no Sossego, em Niterói, e eu tava sentado ou deitado do lado de uma amiga minha, a gente tava olhando pras nuvens e conversando, e a gente falando, caraca, né? Interessante como as nuvens são meio que umas professoras justamente dessa impermanência das formas. E elas são uma forma da gente que está aqui durante pouco tempo, entre aspas, perceber o quanto realmente as coisas se transformam o tempo inteiro. E às vezes a gente não percebe isso na gente, mas nós vivemos também essa morte de forma e renascimento de forma, né? Essa transformação constante, seja no nível fisiológico, biológico, ou seja no nível psicológico. E eu digo isso nos dois níveis porque todas as nossas células, talvez você já saiba disso, depois de 7 anos são outras. Algumas são ciclos menores, outras são ciclos mais longos, mas o que acontece é que elas se regeneram, morrem, deixam de ser, vêm a ser, se dividem, redividem e etc. E chega uma hora que todas as células do nosso organismo são diferentes. 7 anos normalmente, ou algum período mais ou menos nessa faixa. Então, quando a gente era criança, a gente era um bicho. E aí depois a gente virou outra, e depois a gente virou outra. Mas como a gente tem alguma memória, e na verdade a gente linka cortes da nossa memória, a gente chama isso da nossa história de quem a gente é. Então a gente olha pra gente bebê e fala, a gente bebê, né? Só que na real isso aquilo ali é um bebê. E não necessariamente é a gente, né? E porque tudo mudou, mas a gente tem um fio que conecta essas coisas. Ou a gente criou esse fio. Porque às vezes a gente nem lembra de fato, né? Eu não lembro de quando eu era bebê, mas enfim, talvez alguma parte disso esteja, né, muito profundo na minha psique. Mas conscientemente eu não lembro disso. Então o que acontece é que a gente tem esse fio consciente ou inconsciente que conecta essas coisas, né, criado ou não, que conecta essas transformações que a gente vivencia. E a gente tem medo de perder esse fio. E a gente tem medo de perder a forma, né? Então, e eu não tô dizendo que ser sem forma é útil. Por exemplo, a própria série fala sobre a morte do ego, né? E é muito interessante como as pessoas têm essa coisa de o ego é o nosso inimigo. E não, pera, calma, né? É interessante você não se limitar ao ego. E você pode experimentar a morte do ego, seja através de uma meditação, ou seja através de uma experiência psicodélica, seja através da forma que for, seja através de uma situação tão trágica na sua vida que você não consegue se conectar mais com a imagem que você tinha de você mesmo, né? Aquilo simplesmente se desfaz na sua frente. Então, eu já vivenciei, por exemplo, a experiência de estar tão profundo num negócio que eu, tipo, simplesmente não tenho mais nenhuma noção de quem eu era. Então, o que acontece é que quando você vivencia essa desconstrução ou essa destruição, né, da sua imagem de quem você é,
você tem a possibilidade aí de perder completamente, de simplesmente, né, se desfazer, ou você tem a possibilidade de reestruturar. E a questão é que quando você reestrutura o seu ego, a sua estrutura psicológica, ela se torna um pouco mais flexível. Ela pode se tornar, você pode se fechar de novo, mas você pode torná-la um pouco mais flexível frente à inegável desconstrução daquilo que você vivenciou e da percepção de que aquilo não é absoluto. Então você não é o seu ego, você não é necessariamente a sua estrutura psicológica, você tem uma estrutura psicológica. Né? E a sua personalidade é influenciada por ela, pela estrutura da sua psique. Mas isso não quer dizer que você é isso. Tem uma frase que veio, né, até brotou de mim, ou veio até mim de uma forma ou de outra, que eu acho que tem um valor intrínseco à nossa experiência, que é: um rio não é uma de suas curvas. Logo, você não é a sua personalidade atual. E eu percebi isso justamente porque a sua personalidade atual, no caso a minha personalidade atual, é uma das curvas do rio. E eu já vivi transformações tão drásticas da minha personalidade, seja da época que eu bebia, seja da época que eu fumava, que ficou óbvio pra mim que eu não era a minha personalidade atual, porque a minha personalidade atual mudou 98% mais de uma vez. Então, o que acontece é que justamente a gente pode ter isso amassado na gente numa única experiência psicodélica, ou a gente pode ter isso desdobrado ao longo de anos. E muitas vezes o que acontece é que a experiência psicodélica, ela é um vislumbre de uma experiência, ela é um vislumbre, ela é um toque ali, e depois você precisa desdobrar isso, amadurecer essa perspectiva. Então, seja com essa perspectiva do rio não é uma de suas curvas, seja a perspectiva extremamente antiga do budismo, da impermanência, seja a simples percepção da nossa própria mortalidade ou transformação da vida, né, interna ou externa, é importante que a gente perceba essa efemeridade e que a gente não a negue. A vida é isso, ela é essas transformações, ela é esse movimento. Na série fica óbvio em um certo momento, mas desde o início, se você prestar atenção, que o personagem principal, o Clancy, ele nega alguns aspectos da realidade dele. E a simulação é sim, em parte, utilizada como fuga. O que não quer dizer que quando ele vai pra lá, ele não tá tendo uma experiência que justamente pode amadurecê-lo o suficiente para que quando ele volte, ele lide com a situação que ele tá vivenciando. Então a experiência psicodélica, ela pode ser utilizada, assim como a experiência da simulação pode ser utilizada, assim como a experiência de você ver um filme, assim como a experiência de você assistir um vídeo. A questão aí é só a gente perceber se isso está sendo mais uma fuga ou se isso está sendo um recurso, né? E seja o feed infinito do Instagram, seja o vídeo da internet, ou seja a maneira que for que a gente tem de fumar um cigarro e esquecer da vida, de entrar numa trip com os amigos, independentemente, né, é importante que a gente explore, é interessante que a gente explore as possibilidades humanas. Pelo menos eu me fascino por isso, não necessariamente todo mundo vai se fascinar. Pode ter alguém que gosta simplesmente dessa realidade, já experimentou outras, não quer ficar só nessa, tá tudo ok, né? Mas o que acontece é que eu sou fascinado pela multiplicidade de possibilidades da experiência humana. Eu gosto de explorá-las, tanto psicologicamente, quanto emocionalmente, quanto num filme, quanto numa série, quanto num vídeo, quanto numa experiência psicodélica xamânica, numa meditação, numa viagem, seja literalmente, né, através do mundo. Por exemplo, eu quero que a gente se torne uma sociedade interplanetária, né? Porque eu quero ver outros mundos, eu literalmente quero ter a experiência de sair com o meu corpo do planeta Terra. E talvez eu possa fazer isso sem sair do meu corpo, exatamente, mas talvez tendo um tipo de experiência psicodélica, porque isso é uma especulação. Mas se você já tomou alguma coisa um pouquinho mais forte, é possível que você tenha tido uma experiência tão drasticamente diferente que você começa a se questionar se as outras dimensões não são justamente como o próprio criador da série, um dos criadores, o Duncan Trussell, coloca no podcast com o Joe Rogan, que ele fala uma coisa muito interessante, né? Sem afirmar qualquer realidade disso, mas ele fala justamente sobre que talvez existam realidades ou mundos sinápticos, né? Ou mundos nesse sentido do psicodélico, químicos, que podem ser acessados não através de você se colocando dentro de uma nave, se ejetando para a lua, mas justamente de você tomando uma coisa que mude a sua neuroquímica e você começa a perceber a coisa diferente. Então talvez, não necessariamente da mesma forma que a física entende as dimensões, mas talvez sim, nunca se sabe, eu não sei, pelo menos, talvez certas dimensões possam ser acessadas através de uma combinação diferente da forma como a gente percebe o mundo. E muitas vezes essa forma diferente de perceber o mundo é desencadeada por uma combinação diferente de certas substâncias. Eu vou fazer um vídeo só sobre psicodélicos, né? E eu já fiz um vídeo só sobre meditação que eu não postei ainda. Mas o que acontece é que justamente
a gente tem nessas experiências a possibilidade, seja induzindo deliberadamente, sem a necessidade de qualquer coisa externa, ou seja induzindo justamente através de algo que a gente toma. Se você olha para a molécula de serotonina, que é uma substância natural do nosso organismo, é um neurotransmissor, né? Então, se você olha para essa molécula, se você olha para a molécula do LSD, se você olha para a molécula da psilocibina, se você olha para a molécula do DMT, que é a dimetiltriptamina, e você começa a perceber que essas moléculas têm alguma coisa em comum. Primeiro, muitas delas têm o grupo amina. Muitas delas trabalham ou influenciam o sistema de serotonina. Você começa a entender como essa neurofisiologia, como essa química, como essa neuroquímica influencia não só na forma como a gente se sente, mas na forma como a gente percebe o mundo. Hoje em dia, a gente acha normal, se uma pessoa tem uma baixa de vitamina D, ela tomar um suplemento, né? Se ela tá com alguma coisa, não, vou tomar um remedinho pra dor de cabeça, vou tomar um café porque eu tô cansado. Mas talvez, só talvez, a gente esteja com uma baixa generalizada em função talvez da nossa adaptação, em função talvez da forma como a gente organiza a nossa sociedade, em função talvez da falta de conhecimento, da falta de um monte de coisa, das experiências que a gente não vivenciou, da falta de amadurecimento enquanto sociedade, humanidade, etc. A gente esteja com uma baixa generalizada, ou talvez simplesmente seja natural da gente, de certas substâncias. E que talvez daqui a 100, 200, 300, 5 anos, nós vamos entender que é a mesma coisa que tomar uma vitamina D. Né? Então talvez a gente, por exemplo, tem a ideia de microdosing, não a ideia, a prática de microdosing, que já é muito conhecida e muito utilizada em alguns lugares, que é uma forma de você usar uma dose muito menor, que não chega a fazer um efeito tipo de uma trip, entre aspas, mas que vai influenciar a forma como você se sente. E muitas dessas substâncias já vêm sendo utilizadas, inclusive, com a intenção terapêutica. Né? Como uma assistência, por exemplo, a um processo psicoterapêutico, seja no caso do MDMA, seja no caso da própria psilocibina, que foi usado com pacientes com câncer terminal e etc, justamente para eles lidarem com a morte. No caso da psilocibina não foi usado nem a microdose, que é a microdose, né? É utilizado realmente a dose cheia. E a experiência psicodélica que a pessoa tem ali, quando ela volta e ela tem uma experiência realmente positiva e intensa, ela tem uma perspectiva totalmente diferente sobre o que está acontecendo com ela. E ela lida com a morte de uma forma completamente diferente. Então existem literalmente meios, técnicas, para a gente acessar esses diferentes estados, esses diferentes mundos, sejam eles psicológicos ou não, independentemente do grau de realidade ou da natureza da realidade deles, que podem modificar a forma como a gente lida com tudo isso que está acontecendo. Mas muitos deles são tabus. Muitas dessas técnicas, muitos desses lugares são tabus, né? Lugares internos ou não, eles são tabus e isso atrapalha a gente. Então o Midnight Gospel é justamente essa ideia. Por isso que talvez seja meia-noite, uma metáfora justamente a isso que normalmente não é falado. A toda essa coisa que faz absurdo sentido, mas que normalmente só é tido em conversas extremamente junks, loucas e etc. E que é descartado como uma coisa, isso aí é viagem. Na nossa realidade também. O podcast do Sam Harris, que eu absurdamente recomendo, ele tem um podcast só sobre a experiência que ele teve, algumas experiências psicodélicas que ele já teve com LSD e etc. Recentemente ele falou sobre a experiência com psilocibina e ele já fala, ele tem um podcast com vários cientistas, tem um até que é algo relacionado à realidade como uma ilusão. Enfim, tem vários podcasts interessantes sobre essas temáticas, sobre a ciência dos psicodélicos, sobre, enfim, tem realmente muitas coisas muito interessantes no podcast dele, eu super recomendo. Hoje em dia é pago, mas ele libera metade do podcast de graça e a outra metade é paga. E te garanto, metade do podcast já é extremamente útil, mas é completamente em inglês, então nem todo mundo vai ter acesso naturalmente, porém é uma coisa que independentemente eu recomendo. Então, gente, só pra concluir, o que acontece? Desde lá de trás, desde o início do vídeo, sobre o conceito, sobre o fato da realidade ser um conceito convencionado, ou seja, criado pela gente, e uma forma da gente, vamos dizer, construir uma comunicação entre as pessoas para até, sobrevivermos, interagirmos, etc. Afinal, se cada um estiver vivendo no mundo, às vezes fica difícil da gente conversar, Então, é meio que a mesma página entre todo mundo sobre o que está acontecendo. Mas é importante que isso seja entendido como que é uma comunicação, não a absoluta realidade das coisas. Existe uma diferença drástica, necessária de ser percebida, de ser entendida, de ser compartilhada, de que justamente a realidade, como a gente diz numa coisa normal, a realidade em comum entre nós, é uma percepção em comum entre nós. É uma forma de perceber o mundo, é uma interseção entre as formas de perceber o mundo. Mas a totalidade da experiência humana não se reduz a isso. Então é importante que a gente entenda que a realidade é um conceito. A outra coisa que eu falei logo de início foi justamente a questão da experiência consciente.
consciente. Uma vez que você entende que a realidade justamente é um conceito e que existem muitas formas diferentes de nós experimentarmos conscientemente os mais diversos aspectos disso tudo que está acontecendo, tudo aquilo que acontece dentro da dimensionalidade da consciência gera uma experiência. E essa experiência pode, vamos dizer, instruir a forma como a gente age. Pode modificar a maneira através da qual a gente vê, interpreta, sente e aborda tudo isso que está acontecendo. Até porque a nossa concepção do todo de nós, nesse jogo aqui, muda, uma vez que a gente explora novos territórios. Então, é por isso que é importante, é por isso que a simulação é útil. Né? Assim como a experiência psicodélica, assim como os outros mundos, sejam internos ou externos. Então, a exploração, o movimento de desbravar novos territórios desconhecidos ou presenciar até uma experiência incognoscível, né, que não pode ser digerida racionalmente ou mesmo pelos nossos sistemas emocionais e etc., ainda assim é algo que, vamos dizer, empurra os limites do que a gente é capaz de alcançar. E o simples fato da gente perceber que isso aqui não é o limite, mesmo que depois desse fictício limite a gente não consegue conceber, saber que esse lugar que a gente não consegue conceber existe, instrui a nossa experiência. Né? Então, como um último limite desse jogo seria, por exemplo, a morte. Então, entender que esse limite existe, mas que ele é um limite desse jogo que a gente está jogando, é extremamente importante. O outro lado disso é justamente a gente, entendendo a importância, não utilizar também como fuga. É muito fácil ser cínico, e eu falo isso pela minha experiência pessoal, em relação a uma ferramenta, ou em relação a um jogo, ou em relação a um aprofundamento em outro mundo. A gente está utilizando isso como uma ferramenta, ou isso está sendo uma limitação e uma fuga. E eu falo isso da minha experiência pessoal. Durante muito tempo, eu fugi para esses outros mundos ou para esses outros estados interiores, justamente para não ter que encarar alguns aspectos da minha vida e assumir a responsabilidade sobre outros. E eu acho que justamente a integração entre esses dois aspectos, entre uma visão madura dessa experiência que a gente está tendo e ainda assim o desbravamento, a exploração de outras possibilidades, é o que faz disso tudo aqui tão fascinante. Eu escrevi há um tempo sobre a ideia do No Madman's Ideas, simplesmente, né, people die. Né, e parece que a gente esquece que todo mundo aqui, eventualmente, vai morrer. No momento que a gente percebe isso, realmente entende isso, sente isso e desdobra esse sentimento, né, em todas as suas camadas, a gente começa a dar um pouco mais de valor para isso que está acontecendo. Essa percepção sobre a importância de nós colocarmos a vida como critério dela mesma é muito central. E é por isso que eu falei de Nietzsche, é por isso que eu falei da crítica e etc e tudo mais, porque é uma forma de você encarar a vida através da vida, né, e não através de uma outra coisa. Encarar o jogo através do jogo que você está jogando. Porque não necessariamente as outras regras se aplicam aqui. Então, é sempre uma integração de camadas, né? Então o que eu fiz aqui é justamente tentar aprofundar. O que é aprofundar para mim? É a constante e incessante adição de camadas, de percepção, de sensação, de entendimento sobre tudo isso que está acontecendo. E eu realmente acredito que sejam as simulações, sejam as experiências psicodélicas, xamânicas, seja através da meditação, seja do que for, né? Esses estados internos do pensamento, o aprofundamento de entendimento sobre a nossa própria psique, tudo isso, né? Seja psicológico, filosófico, pragmático, científico, ajuda, instrui toda a forma que a gente tem, né, as estratégias que nós somos capazes de criar para lidar com essa experiência. Então ir no desconhecido, voltar e fazer alguma coisa aqui. Ir no desconhecido, voltar e fazer alguma coisa aqui. É uma forma de justamente desbravar e trazer alguma coisa útil para essa experiência. E a impermanência é um aspecto inegável disso aqui. Né, desse jogo que a gente está vivenciando, dessa vida, desse planeta, desse universo. Então, entender e encarar a impermanência, inclusive no seu aspecto particular da nossa própria mortalidade, é central para justamente lidarmos com a vida de uma forma um pouco mais amadurecida. Era isso que eu queria compartilhar com você. Eu realmente espero que tenha sido fascinante e útil para ti. E se fez sentido para você, compartilhe isso com alguém que talvez não tenha visto a série ainda, mas que talvez vá ver e tenha vários insights, porque eu não dei spoilers de fato, eu falei sobre as temáticas, algumas das temáticas da série, não toquei em outras, porque eu já vou tocar em outros vídeos também, tipo a questão do mindfulness, da meditação e etc. Eu vou me aprofundar nisso num outro vídeo específico sobre isso. E a questão dos psicodélicos. Eu vou fazer um vídeo sobre só isso também, né? Exclusivamente sobre isso e desdobrar outros aspectos, a questão terapêutica, as jornadas, as experiências que eu já tive, né? E etc. Então, eu realmente espero que se isso fez sentido pra você, você possa compartilhar com pessoas que
que podem ver utilidade e se fascinar por essas temáticas. Então, se você conhece alguém que viu a série também, com certeza esse vídeo vai ser interessante para ela. Então, faz isso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. E se você utiliza o Instagram, me acompanha lá, porque eu tenho 3 maneiras diferentes de compartilhar o que eu falo. E às vezes são conteúdos que complementam o que eu coloco aqui, mas às vezes são, por causa do formato diferente, são justamente outros tipos de informação, de conhecimento, de insight. Então, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo post, no próximo Spacecast. Meu nome é Rafael Jordão.